Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 241 e vamos seguir a partir de Jó, capítulo 31, que diz o seguinte: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não conta cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se os meus pés se apressaram a enganar, que Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração foi conduzido pelos meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que eu semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração foi seduzido por alguma mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que os outros durmam com ela, pois eu teria cometido um ato vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso seria como um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no interior da minha mãe não os fez também? Não é o mesmo que nos formou no ventre materno? Se não atendi aos desejos dos pobres, ou se fatiquei os olhos das viúvas, se comi o meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com os órfãos, porque desde a minha juventude os criei como um pai, e desde o nascimento guiei as viúvas, se vi alguém morrendo por falta de roupa ou um necessitado sem cobertor, e o meu coração não me abençoou, porque eu aqueci com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra os órfãos, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo de que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, ou disse ao ouro puro: Você é a minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol no seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, estes também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei a minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram na minha casa nunca tivessem dito: Quem não se saciou com a comida de Jó? Porque nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se com a humanidade escondi o meu pecado, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse, eis a assinatura da minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, e ele me apresentaria como a um comandante. Se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sulcos chorarem, se consumi os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó capítulo 32. Eliú. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. No entanto, Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, mas mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele.
Mas, quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o fôlego do Todo-Poderoso. Não são os mais velhos os únicos sábios, nem só os de mais idade que entendem o que é justo. Por isso digo: escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês falavam, esperei. Fiquei ouvindo as suas considerações. Enquanto vocês procuravam as palavras, escutei com toda a atenção o que tinham a dizer. Nenhum de vocês, no entanto, demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos argumentos dele. Não digam: encontramos a sabedoria. Que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Jó, os seus inimigos estavam consternados e não têm mais o que dizer. As palavras fugiram deles. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar para encontrar alívio. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção em tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. As minhas palavras estão na ponta da língua. As minhas palavras procedem de um coração íntegro, e os meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez, o fôlego do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Certamente você falou na minha presença, e eu ouvi bem as suas palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo, ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo, porque Deus é maior que o homem, porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens, pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e dormem na cama. Ele lhes abre os ouvidos e os aterroriza com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar-lhe da cova a alma e a vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, de modo que ache a comida repulsiva e a sua alma deteste a refeição preferida. Já não se vê a sua carne, e os seus ossos que antes não se viam agora aparecem. A sua alma aproxima-se da cova, a sua vida dos mensageiros da morte, havendo, porém, um anjo ao lado dele, um mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo. Ele demonstrará compaixão e intercederá. Poupe-o de descer a cova. Encontrei resgate para ele. Então a sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois, ele vem aos homens e diz: Pequei e torci o que era certo. Mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas à humanidade 2 ou até mesmo 3 vezes para recuperar-lhe a alma da cova, a fim de que refulja sobre o homem a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo a dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria.
2 Coríntios capítulo 3. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória em comparação com a glória superior. Se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Provérbios 22, versículos 8 e 9. Quem semeia injustiça, colhe calamidade. O castigo da sua ira será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!